Graças ao nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, pois bem, nós começamos, esse estudo e a intenção é estudarmos as cartas paulinas, amém? E por que, pastor? Estudar as cartas paulinas, porque todas as cartas que Paulo escreveu foi direcionada para igrejas, amém? Então nós somos igreja. Então nós vamos estudar aquilo que Paulo, através do Espírito Santo, direcionou para a igreja, para que a igreja pudesse se comportar da maneira que Cristo queria. Amém? E eu sei que milhares de anos já se passaram dessas cartas escritas, mas ainda há a mesma intenção no coração de Deus. Por quê? Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo, né? Então, mesmo essas cartas terem sido escritas há mais de 2.500 anos atrás, ela ainda é atual. Para nós, hoje aqui, século 21, ela é atual. Porque ela contém os pensamentos de Deus para a igreja, né? E é por isso que nós estamos estudando elas. Amém, Jesus? Nós começamos aqui pela carta de Corinto, Pelo 1 Coríntios, capítulo 1, que nós vimos a semana passada. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 2. Amém? E nós vamos entender um pouco desse pensamento do capítulo número 2. Aleluia. A qual o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja em Coríntios. Amém, Jesus? Então abre a tua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 2, desde o primeiro versículo. Vamos ler em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Paulo dizendo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se estivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas
dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos um espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto, porém, falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, Jesus? Então essa foi o requerimento de Paulo, né? Nesse segundo capítulo para primeira carta aos Coríntios, né? Primeira coisa, esse capítulo, de número 2, é um capítulo que explora a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, revelada através do Espírito Santo. Então Paulo, como ele está em Corinto, e Corinto, Tessalônica, né, os próprios Gálatas, Efésios, eles eram muito influenciados pela Grécia, que era a mente pensante da época. Os romanos também influenciavam, sim, mas os romanos eles influenciavam com muitas religiões, porque o Império Romano, eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses, mas a Grécia, ela era responsável pelos pensamentos da época, porque a Grécia, ela tinha gerado vários homens pensantes, como Platão, Aristóteles, né? E vários outros nomes de filósofos que entraram para a história, de homens pensantes, né? E Paulo, ele combateu esse tipo de pensamento, porque os pensamentos gregos, eles pensavam, eles saíam de um lugar, eles estavam aqui, eles pensavam, chegava aqui, eles entravam numa incógnita, não sabia responder, então eles voltavam de novo no início para tentar sair para uma outra margem, para tentar responder aquilo que estavam dentro deles próprios. Então, quando Paulo estudou sobre isso, Paulo estudou até mesmo alguns filósofos da época, e vendo que isso não dava em nada, Paulo então, com esse estudo, teve o que? Argumento, para poder penetrar as barreiras que eram impostas, né, pelos pensamentos da Grécia. Então Paulo, como chegou até Paulo, os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, e um desses problemas era as várias maneiras de pensar. Então Paulo, ele vai trazer algumas situações importantes nesse capítulo 2. Primeiro, a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria humana. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai fazer esse contraste.
de sabedoria humana com a sabedoria divina. E olha, vamos ler de novo só para que os irmãos entendam. Olha como é que ele começa dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade. O que é sublimidade? Não fui com filosofia, tá? Como os gregos faziam. Não fui com filosofia nem pensamento humano, com sublimidade, de palavras ou de sabedoria. Paulo começa dizendo: olha, eu quando fui ter com vocês e quando eu preguei o evangelho de Jesus Cristo para vocês, eu não usei da filosofia, eu não usei das palavras humanas, eu não coloquei no meio do evangelho que eu preguei a vocês nenhuma ferramenta usada pelos gregos. É isso que Paulo está dizendo, porque Paulo estava falando para eles: olha, eu preguei para vocês um evangelho sem contaminação. Eu preguei para vocês a verdadeira palavra de Deus. Porque lá em Corinto, neste momento, havia o quê? Um problema sério. Porque a filosofia estava entrando no meio da igreja. E eles já estavam começando a duvidar até mesmo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é um ponto crucial de Paulo. E olha como é que Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer no versículo 2: pois nada me propus saber entre vós. Saber o quê? A história deles, a cultura deles, né? A filosofia deles, né? Nada me propus saber de vós, entre vós, senão a Jesus Cristo, o quê? Este crucificado. O que ele pregou para a igreja de Corinto? Ele pregou um Jesus Cristo ressurreto. O testemunho que Paulo dava era de um Jesus Cristo crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Algum tempo atrás eu trouxe um estudo e falei isso para os irmãos. Tem muitas pessoas que só conhecem Jesus da história, mas o que nós precisamos ter para crescimento espiritual é um encontro com Jesus ressuscitado. E é o que Paulo está instruindo a igreja de Corinto. Mas infelizmente, né, a cultura da Grécia, do pensamento, da filosofia, estava deturbando o ensinamento de Paulo. Estava dizendo: olha, segundo os nossos pensamentos, essa situação de crucificação, né, ou ressurreição não existe, né? Então eles começaram o quê? A deturbar os pensamentos de Paulo. Mas Paulo é enfático em dizer: senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E aí o versículo 3 ele diz: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. O que Paulo está dando testemunho? Eu fui diante de vocês tão naturalmente, que eu enfrentei desafios dentro de mim e fora de mim, para pregar o quê? A verdade. Então Paulo ele expõe aqui o quê? Que ele é natural, que ele é um homem comum e que ele só tem a sabedoria que tem porque Jesus Cristo o revelou. Amém, Jesus? Então, entenda o que Paulo está querendo dizer. Nós não podemos de nenhuma maneira queremos influenciar um evangelho que já foi pregado, que já foi anunciado. Nós não precisamos elaborar nada mais do que a própria palavra de Deus. E parece que nós estamos vivendo os tempos que Paulo pregou lá para Corinto, parece que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque hoje nós temos aí esse movimento de coaches, que são homens o quê? Como eram os homens do passado, pensante, que usa da sabedoria humana para tentar trazer o quê? Alguma verdade de Deus para o coração das pessoas. Mas que no fundo, eles só querem mexer com o emocionalismo das pessoas e não propriamente com a sua fé.
E uma vez que a sua fé não é trabalhada dentro de você, você então passa a ser um homem inconstante em tudo que você vai fazer. Porque em tudo na nossa vida precisa da fé. Amém? Então nós estamos vivendo esses movimentos hoje. Os coaches da vida, que não são pastores, muitos deles não são nem convertidos, mas que traz um lindo pensamento sobre Deus, mas que veridicamente não tem nada a ver com palavra de Deus. É somente palavras humanas, sabedoria humana, filosofia humana, que não leva a lugar nenhum. Porque a única palavra que liberta, cura, a única palavra que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Sem sabedoria humana, é isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Amém? Olha como é que Paulo está sendo profundo. E ele vai dizer no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que é persuasiva? Persuasiva é aquela palavra para tentar convencer alguém. Você está entendendo? Então vamos dizer, se tem uma pessoa lá fora, né, que usa droga, aí essa pessoa vai ficar tentando, falando na vida de outra, da cabeça de outra pessoa: olha, usa droga, pai, que isso, é besteira, você vai ver, você vai ficar da hora, você vai ficar, sabe assim, vai tentar persuasivar. A persuasão é quando você tenta convencer uma pessoa que os pensamentos dela estão errados e o seu está certo. Isso é persuasão. Então Paulo, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não constituem de palavras persuasivas de sabedoria humana. E ele diz: mas em demonstração do Espírito e de poder. O que ele estava dizendo? Quando eu prego a palavra, quem vai te convencer é o Espírito Santo. É isso que ele está falando. Quem vai te convencer, quem vai conquistar a tua vida, o teu coração, é o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo, ele é aquele que lança a semente. Então, Paulo estava dizendo: eu não estou aqui para poder brigar com vocês. Eu não estou aqui para discutir aqui a filosofia humana, não. Eu estou aqui para lançar a semente. Mas quem vai convencer vocês é o Espírito de Deus. Porque Paulo prega a genuína, a verdadeira palavra de Deus. Amém? Então, o que nós trazemos para nós nos dias de hoje? Nós não precisamos enfeitar o pavão. Nós não precisamos ficar enfeitando o pavão. Nós não precisamos ficar, sabe, querendo transformar o ambiente da igreja, querer transformar nossa maneira de pregar, de anunciar o evangelho, tá entendendo? Entrar num curso de oratória, sabe? Tentar falar mais bonito, encontrar palavras mais obscosas. Não, nós precisamos pregar a verdade. Quanto menos nós colocarmos o nosso eu, mais o nome do Senhor vai ser exaltado. Amém? Quanto menos nós colocarmos nossas experiências, quanto menos nós colocarmos a nossa sabedoria, mais o nome de Jesus vai ser glorificado. Então é isso que Paulo está dizendo. E esse era o problema lá em Corinto. Porque havia essa divisão entre Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Não, eu sou de Cristo. Por quê? Porque os pensamentos que estavam rodeando a igreja eram pensamentos facciosos, de divisão. E tudo porque eles estavam parando para pensar de uma maneira errada. Então cuidado com a sua mente. Cuidado para você não ser enganado. E cuidado para você também não ser usado para enganar alguém. Porque isso é muito fácil. Amém? Nós temos que ser um padrão. E esse padrão é o quê? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí, ele vem agora, né, até o versículo 5, ele faz
essa demonstração entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Agora, do versículo de número 6 até o número 9, olha o que ele vai dizer, preste atenção. Todavia, falamos sabendo, ou falamos sabedoria entre os profetas, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. O que ele estava dizendo? Que ele estava falando a sabedoria dos profetas. O que ele está dizendo aqui? Que profeta é esse? Ele estava dizendo das Escrituras. Amém? O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Nessa época que Paulo está pregando aqui. Existe já alguns da parte do Evangelho escrito? Sim, mas o Evangelho inteiro, o Novo Testamento inteiro ainda não está concluído. Mas Paulo está falando do quê? Do Velho Testamento, que já está concluído. E ali fala da vida dos profetas. E fala da maneira que eles honraram a Deus. Da maneira que eles buscaram a Deus em primeiro lugar. Da maneira que eles foram fiel a Deus. Né? E isso era muito importante em Corinto, por quê? Porque eles estavam perto da Grécia. E ali havia vários deuses. Né? Ali havia vários deuses, como o templo de Diana, né? Mercúrio e vários outros deuses que eles acreditavam. Até mesmo esse símbolo que nós temos aqui em Guaratinguetá, ali aquela praça chamada o Ícaro. Quem conhece ali o Ícaro? Aquele ali é um deus grego, né? Aquele ali é um deus grego, a imagem de um deus grego. Diz a mitologia grega que o Ícaro, ele tentou voar. Ele pulou de um precipício porque ele achava que tinha asa, que era um deus, que ele podia voar, e ele acabou morrendo nesse precipício porque ele não conseguiu voar. Amém? Então, existem várias coisas na mitologia grega. Então, Paulo está falando isso. Ele pregava os profetas, os homens do passado, né? Os homens que confiaram em Deus. E aqui, Paulo, com certeza, ele está citando Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, enfim, ele está citando os homens do passado, né? E aí ele vem mais, mas não a sabedoria deste mundo. Volta o pensamento grego ser batido de novo. E ele diz que esse pensamento do mundo é um pensamento suicida. Olha o que ele diz. Ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam, que se matam. Se aniquilam, lutam contra si, se matam. Então o que ele está dizendo? O pensamento deste mundo leva à morte. Mas o pensamento de Deus leva à vida. Amém? Então, nós precisamos defender isso em nossas vidas. Nós precisamos manter isso vivo dentro de nós. Que quando nós anunciarmos o Evangelho, ele precisa ser do pensamento de Deus. Amém? Porque aqui do 9, agora do 9, eu vou ler o 7 e o 8 para concluir aqui, mas do 9 ao 12, nós vamos ver o que? A mente de Cristo. E é isso que nós temos que pensar. Deus também é um ser pensante. E nos fez a imagem semelhante dele. Então nós precisamos o quê? Descobrir os pensamentos de Deus. Amém? Versículo de número 7. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E aqui ele estava falando que Deus já revelou todas as coisas. Que Deus já mostrou todas as coisas. E que dependia de cada um deles buscarem essa revelação para a sua vida. É importante você buscar. Porque a palavra de Deus diz: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, se abre. Amém? Versículo número 9. Como porém está escrito: as coisas que olhos não viu, ouvidos não ouviu, e não subiu à mente humana,
são os que Deus preparou para os que o amam. Então ele estava falando de mistérios ocultos, guardados em Deus, mas acessível àquele que tem fé e que busca de coração, não através de conhecimento humano, mas da própria redenção do Espírito de Deus na vida dele. Então, em todo momento da nossa vida, nós temos que abrir mão, quando estamos servindo a Deus, né? Eu acredito sim, que em algum momento nós usamos, em algum momento do nosso dia, em algum momento da nossa vida, nós usamos os conhecimentos humanos sim. Eles não são de inteiramente, vamos dizer assim, desnecessários, não. Mas em primeiro lugar na nossa vida é a sabedoria que vem de Deus. Porque é ela que vai dar para você o divisor de água na tua vida. Amém? Assim, na vida pessoal, como também dentro da igreja. Amém? Quando nós pregamos a verdadeira palavra dentro da igreja, quando nós entregamos o verdadeiro alimento de Deus dentro da igreja, isso vai trazer o quê? Vai trazer libertação, vai trazer cura, transformação de vida, porque nós estamos pregando a verdade. E a verdade, ela reina em qualquer lugar, em qualquer momento de nossas vidas. Amém? Versículo 10, tá bom? Do versículo 9 ao 10, a mente de Cristo. Olha como é que Paulo diz. Já li o 9, vou ler o 10 agora. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Por onde que Deus revela? Pelo Espírito Santo. Amém? Por isso a importância de você ter o Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser a terceira pessoa da Trindade, parece ser uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco mais distante ou um pouco sem valor. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é essencial para a nossa vida. Porque é ele que nos dá o discernimento da palavra de Deus. Ou em outras palavras, é ele que nos faz entender a palavra de Deus. Amém? Então ele diz, Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Tá vendo? Através do Espírito. Tá? Versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Tá vendo? Então, o espírito humano, ele só vai saber no máximo sobre algumas coisas humanas. E mais nada do que isso. Mas agora ele vai contradizer. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí, aqui, olha só, Paulo, ele vai oferecer o que para a igreja? O que vocês querem? Continuar nos pensamentos gregos? Que só vai falar sobre vocês mesmos? Ou vocês querem o pensamento de Deus? E o pensamento de Deus é somente pelo Espírito de Deus. Amém? Então, se você continuar andando ainda somente na sua força, nos seus pensamentos, somente naquilo que você conhece, muitas das vezes humanamente falando, você não vai sair disso. Mas se você se rende ao Espírito Santo de Deus, você não só vai conhecer sobre esta terra, você não vai só conhecer profundamente sobre você mesmo, como você também vai conhecer as profundezas de Deus, que é o que edifica o homem nessa terra. Amém? Versículo número 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo. Entenda isso. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Se nós não recebemos o Espírito do mundo, nós podemos trazer o mundo para dentro da igreja? Não. Porque não tem acordo. Porque nós não temos o Espírito do mundo. Eu tenho que ter as coisas do mundo lá dentro da minha casa? Não. Eu tenho que entender o mundo? Não. Eu tenho que compactuar com ele, aceitar que as coisas... Não. Porque eu não tenho o Espírito do mundo. Olha o que Paulo diz. Aleluia.
Nós, contudo, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém da onde? De Deus. Então, o nosso entendimento é sobre o quê? Sobre Deus. As nossas palavras é sobre quem? Deus. É sobre a novela da Globo? É sobre a vida do famoso lá? Não. É sobre coisas de Deus. Porque o espírito que opera em nós não é o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Então Paulo está dizendo à igreja do Coríntios: olha, esses pensamentos seus aí é do mundo. Agora, se é o pensamento do mundo, que está operando em vocês é o espírito de Deus? Claro que não. Amém, Jesus? Então nós precisamos ter essa concordância dentro de nós, né? Essa concordância dentro de nós. Porém, ele diz, porém, de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus cobra alguma coisa para te dar conhecimento no Espírito? Não. A única coisa que Ele requer de nós, obediência à sua palavra. Só isso. Se nós obedecemos a palavra dele, vai revelar essa palavra de uma maneira profunda no nosso coração. E a própria palavra de Deus diz, aquele que é nascido da carne, ele só pode discernir as coisas da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, discerne todas as coisas. Por isso que eu falo que o conhecimento de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida. Porque o conhecimento de Deus aniquila os conhecimentos humanos. Isso é fundamental. E aí ele diz no versículo número 13: disto, porém, falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá vendo? Então ele fala, olha, o que eu estou pregando para vocês aqui, o que eu estou ensinando para vocês aqui não é nada do meu conhecimento humano, mas daquilo que eu recebi através do Espírito de Deus. Amém? Então, quando nós ajudamos uma pessoa, nós temos que ajudar no Espírito Santo de Deus, porque isso vai fazer a diferença para essa pessoa, né? E aí, como ele falou da mente de Cristo, e também fala do homem natural e do homem espiritual, agora no versículo 13, ele vai falar agora da dependência do Espírito Santo, que como que nós precisamos do Espírito Santo. E ele vai dizer assim no versículo 14, né? Vou ler de novo aqui para vocês. Ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, o homem que está lá fora no mundo, o homem que está perdido nesse mundo, ele não discerne o que você discerne. Ele não entende por que você vem na igreja. Ele não entende por que você dobra o joelho na sua casa e ora. Ele não entende por que você se afasta das coisas do mal. Ele não entende por que você não vai em qualquer lugar. Ele não entende por que você não bebe, por que você não fuma. Ele não entende. Amém, Jesus? Quando uma vez eu trabalhava na Baço, e conseguimos atingir uma meta lá, e o patrão veio de São Paulo, deu um churrasco para a turma. Aí pediram para nós trabalharmos até meio-dia só, e depois ia para o churrasco, né? Bebida, tinha tudo lá. Aí eu já conheci com quem eu trabalhava, né? Aí tinha 4 irmãos em Cristo, trabalhando na firma. O resto era tudo ímpio. Aí o que nós fizemos? Nós 4. Ô, irmão, você vai ficar? Não, vou embora. Você vai ficar, irmão? Não, vou embora, vou descansar, tá louco? Não vou ficar aqui bebendo aqui, vou ficar vendo os caras beber, vou embora pra minha casa. Então, vamos todo mundo embora? Vamos, então beleza. Chegamos lá, meio-dia, batemos o cartão, daqui a pouco saiu um atrás do outro. Aí o carregado pegou, parou lá, onde é que vocês vão? Eu falei, vamos embora. Que bora, rapaz, o homem veio de São Paulo pra cá, tá dando um churrasco pra nós, vocês vão embora, que desfeita você tá fazendo pro homem? Eu falei, irmão, não é desfeita não.
é que você não entende o que nós entendemos. Eu disse aí pro carregado. Você não entende o que eu entendo. Você entende que esse momento vai ser um momento legal para vocês. Eu entendo que esse momento não é lícito para mim. Daí ele falou, entendi, você é crente, né? Falei, então, eu sou servo de Deus. Eu não sou crente. Eu sou servo de Deus. E por isso eu não vou ficar. E nós fomos embora, os 4 irmãos foram embora. Cheguei mais cedo da minha casa, fiquei com a minha família, descansei gostoso, né? Ficar lá bebendo, né? Ver os caras bebendo lá, falando um monte lá depois de bêbado, né? Então nós fomos embora para casa. Então quer dizer, o pessoal não entende isso. Você é louco da cabeça, entendeu? Você não é normal, entendeu? Você é anormal, enfim, encontra um monte de adjetivo para você. Mas você está honrando a Deus. Amém? Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí ó, o versículo 15. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele, porém, ninguém é discernido. Você entende tudo e todos, porque às vezes você olha um comportamento diferente na pessoa, você vê porque que a pessoa fez uma loucura, porque que a pessoa fez um ato, né, que não é normal, você já discerne, poxa, isso aí não é de Deus. Já perturbou a vida da pessoa, levou a pessoa a cometer essa situação. Agora, ninguém discerne você. Por quê? Porque não tem o mesmo espírito que você. Então, o pessoal lá, quando vai olhar para sua vida, não, os caras é louco, é fanático, tá entendendo? Não é homem, não é mulher, enfim, vai falar um monte de coisa, porque ele não tem o discernimento. Mas nós temos o discernimento, que às vezes nós ouvimos isso de uma pessoa. Você é fanático, sabe, você é louco, fica correndo atrás de igreja. Você sabe que aquilo ali é uma ignorância e até mesmo uma atuação de um espírito maligno. Mas quando a pessoa olha para a tua vida, ela não consegue discernir nada, a não ser o que vem na mente dela, que muitas das vezes é também instruída pelo diabo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Isso é importante. Aí o versículo 16, que é o último, ele vai dizer assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Então a mente de Deus, nós conhecemos a palavra. Contém os pensamentos de Deus? Sim. Mas inteiramente a mente de Deus nós não conhecemos. Acredito que podemos conhecer quando estivermos lá na glória, face a face com Ele. Amém? Mas Paulo vai dar um parâmetro. Ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante. Então quer dizer, existe uma diferença entre o Pai e o Senhor Jesus? Sim. Existe. E qual é a diferença? Existe uma coisa que Jesus não sabe, que só o Pai sabe: o dia da sua vinda. Olha só, tá? Foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra para Jesus? Foi. Foi dado um nome para ele, a qual é o nome mais poderoso do mundo? Foi. Mas existe uma diferença. Existem coisas que Deus sabe que não foi revelado ainda a Jesus, vai ser revelado, principalmente o dia da sua volta. Amém? Então aqui há uma distinção que Paulo faz. Olha, cuidado vocês querendo serem Deus, querendo pensar igual a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Então o que isso significa? O que Paulo expressa aqui? Primeiro, que sem o Espírito Santo ninguém chega a lugar nenhum e vai ser enganado. Se não tiver o Espírito Santo, vai ser enganado por filosofias humanas. E ele diz que a mente de Cristo, ela é sucessiva para nós. Nós podemos alcançar, nós podemos andar nela, nós podemos obedecer como Jesus obedeceu. E aqui ele está falando de humildade, de reconhecer que você precisa de Cristo na sua vida, que você precisa
da sabedoria que vem do céu, para que você possa andar de uma maneira aprovável pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu o segundo capítulo, diga amém. Amém? Semana que vem nós vamos ler o terceiro capítulo, tá bom? Terceiro capítulo de Paulo instruindo a igreja de Corinto. Amém, Jesus? Graças a Deus, né? Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite.